Olá, pessoal, tudo bem? E quem fala é o professor Ricardo Alves, mestre em História, né? Vamos mais um tema de hoje, né? Da aula, Reforma e Contra-Reforma Religiosa. Espero que vocês gostem. Vamos lá, então, mais esse novo tema. É um tema bastante delicado de se falar, então vamos poder aqui falar um pouquinho sobre a reforma e a contra-reforma da Igreja. A reforma religiosa, os motivos delas. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica afastou de seus ensinamentos, sendo por isso criticada e considerada irresponsável pelos sofrimentos do período, como guerras, fomes e epidemias. Seriam como castigo de Deus pelo afastamento da Igreja de seus princípios. Esse movimento vai ser a reforma religiosa, vai ocorrer no século XVI, né, nesse período, foi um movimento de ruptura da Igreja Católica que deu origem a outras igrejas cristãs, aí que inicia-se o protestantismo, né, as outras igrejas. A reforma aconteceu inicialmente em 3 países: Alemanha, Suíça e Inglaterra. Aí está alguns pensadores, alguns reformadores, tá? Como Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII. Lutero. Martinho Lutero foi um monge alemão. Ele foi o primeiro reformador a ter sucesso. Lutero questionava a ação da igreja, fazendo duras críticas à venda de indulgência, de relíquias sagradas e etc. Colocou essas e outras críticas suas em 95 teses, 95 perguntas contra a igreja. Com isso, ele foi expulso da igreja e excomungado pelo Papa. Lutero, com a proteção dos nobres alemãos, fundou a Igreja Luterana Alemã. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma língua nacional popular, o alemão. A imagem de Lutero, onde ele está pregando as 95 teses na porta de uma igreja. Já João Calvino desenvolveu suas ideias religiosas na Suíça. Segundo o calvinismo, as pessoas nasciam predestinadas à salvação. Podiam se reconhecer um predestinado pelas seguintes qualidades. Então, ele via essa possibilidade através da pessoa ser trabalhador, poupador, seguidor da Bíblia. Então, segundo ele, era notável isso. Ao reconhecer as virtudes do trabalho, o lucro e a prosperidade material, teve um grande apoio da burguesia, porque a burguesia ela queria comercializar e ter seu lucro. Então, a burguesia vai apoiar, então, João Calvino em relação a essas novas ideias. Henrique VIII, rei da Inglaterra, fez a reforma anglicana. Ele rompeu com a Igreja Católica para poder se separar e casar novamente. Lembrando que a Igreja Católica, nesse período, era extremamente proibido separar. Tá? Não poderia separar do seu matrimônio e ter outro matrimônio. No entanto, sua real intenção era confiscar as terras e os bens da Igreja, para poder fortalecer a monarquia e consolidar o seu poder. Então, Henrique VIII percebeu que a igreja estava bastante enriquecida com terra, então ele queria confiscar essas terras. Houve um caminho também, né, para ele poder confiscar essas terras. No anglicanismo, a igreja anglicana, o rei ou a rainha, até então, era o chefe da igreja. Então, ele queria ser o chefe, até então, da igreja, que então, o Henrique VIII, o anglicanismo. A reação da igreja. A Igreja Católica reagiu à reforma através do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica, em busca de soluções para impedir a expansão do protestantismo. Dentre as medidas tomadas pela igreja, vão destacar-se aí o Concílio de Trento, né, a igreja se reunindo, os religiosos se reunindo, a criação do Tribunal do Santo Ofício. Depois, manter os dogmas da igreja, os 7 sacramentos e a hierarquia do clero. Logo após, confirmar o celibato. Depois, acabar com os abusos, a indulgência, a venda de relíquias e etc. A criação da Companhia de Jesus. Então, isso tudo vai gerar-se a contra-reforma da igreja. Diante do sucesso da difusão das ideias protestantes, a Igreja Católica
a sua reforma, conhecia como contra-reforma as principais medidas tomadas no Concílio de Trento, que foram proibição da venda de indulgência, criação de seminários para a formação do clero, a censura de livros, o restabelecimento da Inquisição, a manutenção dos dogmas católicos, a proibição, a livre interpretação da Bíblia e a reafirmação do Papa, né? Papal. Então, essa é a contra-reforma, que eles vão estar pregando contra a igreja. Com a contra-reforma, é fundada a ordem religiosa Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, em 1534, com o intuito de fortalecer a posição da Igreja Católica em países católicos e difundir o catolicismo na Ásia e na América. Então, a Companhia de Jesus ela queria expandir até então a religiosidade até então que a Igreja pregava, né? Henrique VIII vai casar 6 vezes, tá? Então, aí foi um dos primeiros, né? De 1491 a 1547. Então, ele vai casar, vai ter 6 casamentos. Ele era bem casador, né? Olha para você ver, Henrique VIII, de 1491 a 1547, nasceu nos arredores de Londres, filho de Henrique VII, tomou posse em 1509, numa época de grandes conflitos entre Inglaterra e França. No mesmo ano, casou-se com Catarina de Aragão, filha de Fernando de Aragão, rei da Espanha. O casal teve 5 filhos, mas apenas a princesa Maria sobreviveu. O segundo casamento dele, né, logo após. Depois, ele vai ter o terceiro casamento, o quarto casamento, o quinto casamento e o sexto casamento, né? Então, Henrique VIII, aos 50 anos, parecia envelhecido, mas não sabia viver sozinho. A dama da corte, Catarina, atraiu a sua atenção. Era uma jovem viúva, né? Então, ele gostava de ter uma companhia, uma esposa. Então, ele não gostava de ficar sozinho. Com isso, a gente vai fazer uma pequena recapitularização. O que foi a reforma? A reforma religiosa. A reforma protestante foi um movimento que vai começar no século XVI, uma série de tentativas de reformas. A Igreja Católica Romana, o que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destaca o luteranismo e também o calvinismo e depois o anglicanismo. Principais causas: novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, o maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia. Corrupção do clero, a prática da simonia, venda de objetos santos, tanto esses objetos como a venda de indulgência, emitida pela igreja, que dava perdão aos mortos e vivos. Claro que mediante um pagamento. Então, a pessoa poderia ter esse perdão, mas se pagasse por ele, porque era condenada, né? Crítica moral dos padres. Muitos eram envolvidos em escândalos amorosos, bebiam, vendiam sacramentos. Isso é coisa inaceitável. O sentimento da nacionalidade. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, os reis passaram a encarar a igreja, que tinham sede em Roma e utilizavam o latim como entidade estrangeira que interferia em seus países. O descontentamento do povo por uma série de impostos devido à igreja favoreceu a insatisfação espiritual e o apoio aos reis. Com isso, a desmoralização do poder papal. O cisma do Ocidente, ou o cativeiro, foi o que? A transferência do papado para Avignon, em 1307, resultando, assim, o conflito entre o rei Felipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII. Somente em 1417 é que Roma voltou a ser a única sede do papado. A reforma na Alemanha, então, o monge alemão até então, Martinho Lutero, foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Vai fixar na porta da igreja 95 críticas contra as doutrinas católicas.
As 95 teses de Martinho Lutero condenava a venda de indulgência e propunha a fundação do luteranismo, a religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos e pela fé, e não pelas obras. As consequências disso. Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521. Como também não quis se retratar ao imperador Carlos V, foi expulso do Sacro Império Romano Germânico. Refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão, porque até então não tinha, tá? Era somente em latim. Fundamentos da doutrina luterana. Livro sagrado. A Bíblia é a única fonte de fé. Salvação humana pela fé em Deus. Sacramentos, Eucaristia e batismo. Ritos religiosos, culto simples, língua nacional. Área de influência, norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Então, essa é algumas ideias que Lutero até então propunha e pregava. Livro livro sagrado, né? Tá repetindo. A Reforma Anglicana. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o papado, após esse recusar-se a cancelar o casamento do rei, que era o Henrique VIII, fundando até então o anglicanismo, e aumenta o seu poder e as suas posses, já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terras. Fundamentos do anglicanismo. Livro sagrado. A Bíblia é a única fonte de fé. Salvação humana pela fé em Deus. Sacramentos, Eucaristia e batismo. Ritos religiosos. Cultos conservados da forma católica. Áreas de influência. Inglaterra. Aqui já é o anglicanismo. Tá? A Contra-Reforma. Com o avanço das ideias protestantes, ganhou força um amplo movimento de moralização do clero e a organização das estruturas administrativas da Igreja Católica, que ficou conhecido como Contra-Reforma. Um conjunto de medidas foram adotadas na criação de Companhia de Jesus, que era a expansão do catolicismo, que eu disse para vocês, né? Expandir até então o catolicismo que eles estavam perdendo. Fiéis, então, tinham que expandir e arrebanhar mais fiéis. O Concílio de Trento foi: bispos e papas se reuniram na cidade italiana de Trento, por isso Concílio de Trento, no ano de 1545 a 1563, com o objetivo de traçar um plano de reação contra o avanço das ideias protestantes. As mudanças referiam-se às práticas da Igreja Católica e também à declaração de guerras aos protestantes, além da vigilância sobre os católicos. No Concílio de Trento ficou definida a seguinte coisa: a salvação humana depende da fé e das boas obras. A fonte da fé, a Bíblia, melhor interpretação pela Igreja, ou a tradição religiosa. A missa e a presença de Cristo. A Igreja reafirmou que no ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus, do pão e do vinho. Determinou ainda o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, punir e condenar os acusados de heresias. A criação ou a proibição de livros, evitar propagandas e ideias contra a Igreja até então católica. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do resumo que foi feito, né, sobre essa reforma religiosa e a contra-reforma. Espero que vocês gostem. Um abraço e até mais.